Crime em Foz do Iguaçu. Familiares e amigos de Marcelo Arruda realizaram neste domingo um ato pela paz, em homenagem ao petista assassinado no último dia 9 de julho. O autor do crime é o policial Jorge José da Rocha Guaranho. A Polícia Civil afastou a hipótese de crime de ódio com motivação política, com base no depoimento da esposa do atirador. Mas a tese foi contestada por familiares no evento que reuniu dezenas de pessoas na Praça da Paz, em Foz, no Paraná. No evento deste domingo, Luiz Donizete afirmou que não tem dúvida de que o homicídio do irmão foi um ato político. A situação do meu irmão, infelizmente, foi um ato político. Aquele camarada chegou lá e só teve aquela reação maldita porque ele viu um movimento diferente do dele. Não é proibido, tá? Você ter uma opção política, não é proibido. O que é proibido, o que é inaceitável, é a agressão do ser humano ao ser humano, como meu irmão recebeu naquele momento. Isso tem que ser condenado, independente de lado, e que a gente possa ter um Brasil de todos e que queiramos aqui viver em paz. Todas as falas de familiares de Marcelo e de políticos que estiveram no local foram na direção de pregar por mais paz e menos violência no contexto político. A presidente do Partido dos Trabalhadores também afirmou que Marcelo morreu por ter uma posição política diferente da do autor do crime. O Marcelo morreu por acreditar numa ideia, por ter uma posição política, por defender essa posição. E a responsabilização não é só de quem puxou o gatilho, é de quem incentivou e incentiva o tempo inteiro para que os gatilhos sejam puxados. Mas isso tem nome, tem endereço. É o nome de Jair Bolsonaro. Quando o ódio é instrumento da política, ele vira guerra. E a política é um instrumento de construção sem armas. E é isso que nós queremos dizer hoje. Que nós queremos que seja restabelecida a paz e a justiça no processo político e principalmente no processo eleitoral que se avizinha. Outro político presente no ato foi Roberto Requião, ex-governador do estado do Paraná. Requião responsabilizou o presidente Bolsonaro pelo crime. Com o que aconteceu com o companheiro Marcelo Arruda. Eu estou horrorizado com tudo o que aconteceu. Eu acho que nós precisamos, no Brasil, da tolerância política. O fato ocorrido aqui foi inspirado pelo comportamento irracional e intolerável do presidente da República, que estimula a violência. Marcelo foi vítima da intolerância e de um crime evidentemente político. Nós estamos em guerra, mas um espaço democrático. Esta guerra nós enfrentamos desarmados, porque no espaço democrático, que culminará com as eleições de outubro, o voto é a arma do soldado cidadão. A viúva de Marcelo Arruda afirmou que, apesar de ter posição política divergente, o marido sempre respeitou os irmãos e eles sempre conversavam. E nessa declaração, Pamela Silva pediu justiça. Acompanhe. Eu não desejo a ninguém essa dor que nós estamos sentindo, é muito dolorida. Então eu só peço por justiça, pelo nome do Marcelo, pela história que o Marcelo teve, pela história da família do Marcelo, que naquele dia Marcelo lutou e defendeu as pessoas que estavam ali. Mas isso foi só uma parte do que ele fazia, né? Diariamente ele fazia isso. O filho mais velho de Marcelo, Leonardo Arruda, também pediu que a bandeira da paz seja levantada. É inadmissível que uma pessoa mate por intolerância política. É inadmissível que a gente deixe isso tomar conta das nossas famílias brasileiras. A nossa bandeira hoje é pela paz, pela justiça e pelo fim desse ódio. Essa bandeira tem que ser hasteada no ponto mais alto do Brasil para que todos vejam que a gente deve acabar com essa intolerância política, a gente deve acabar com esse ódio, a gente deve manter a paz e a justiça entre todos nós brasileiros.
Em nota divulgada neste domingo, a Polícia Civil do Paraná reafirmou que o indiciamento por homicídio qualificado por motivo torpe e perigo comum, além de estar correto, é o mais severo capaz de ser aplicado ao caso. A instituição também afirmou que o trabalho que faz é pautado exclusivamente na técnica e que opiniões políticas estão fora das atribuições. Bom, e o Ministério Público do Paraná pede que